Olá amigo, olá amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Manuel e o tema de hoje tem como título O Resgate Surpreendente. Estamos aqui estudando este livro, A Maior Esperança, Prepare-se para uma Vida Nova. Ele foi escrito pelo Diogo Cavalcante, que é um teólogo e jornalista, em parceria com o pastor Luiz Gonçalves, que é o apresentador do programa Arena do Futuro na TV Novo Tempo. Amigo, nós vivemos em um mundo em que guerras e conflitos são constantes. E isso tudo é assustador e muitas das vezes nos esmaga. E a terra é o campo de batalha. Um anjo caído o reclama como sendo sua, e ele faz com que os moradores da terra sejam os seus reféns. Isto pode ser percebido durante a segunda vinda de Cristo, no qual o diabo fez um sequestro relâmpago ali de Cristo. Olha aqui para Lucas capítulo 4, versículos 5 e 7. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isto será seu. Felizmente, Cristo não caiu nesta armadilha, mas muitos têm caído nesta armadilha. E o mundo não era um caos, mas o mundo se tornou um caos por conta da desobediência dos nossos primeiros pais. E aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12, registra algo muito importante, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Aqui nos esclarece que, através de um só homem, o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens, todos. Aqui está no plural. E ainda em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é o que? É a morte. E nós sabemos que a transgressão da lei, ela é pecado. Então, o que é pecado? A transgressão da lei. Isto se encontra em 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, uma pessoa, quando vive em transgressão da lei de Deus, ele vive em pecado. Agora, olha algo aqui muito importante do que Cristo fez para nos resgatar das mãos do inimigo. Aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, vamos ler Lucas primeiro, Marcos, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. Aqui diz em Marcos 10, 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Agora, note algo aqui muito importante, mas é muito importante mesmo que eu vou dizer agora. Porque o Filho do Homem veio dar a vida em resgate de muitos e não de todos. Ele veio. Será que isso aqui é uma contradição? Deus não ama a todos, não quer salvar a todos? Amigo, Deus ama e Deus quer salvar a todos. Mas por que está registrado que o Filho do Homem veio dar vida em resgate de muitos? Porque muitos não querem se entregar a vida nas mãos de Cristo. E muitos não querem ser salvos por Cristo. Então Cristo não pode fazer nada por aqueles que não querem. É por isso que o texto diz isso. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nestes últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, Cristo, amigo, é conhecido antes da fundação do mundo, porque foi Cristo quem criou o mundo, quem formou o mundo. Mas diz que Cristo foi manifestado agora nesses últimos dias para salvar a vocês, a você que está me ouvindo neste momento. Ei,
Sabe por que Cristo se manifestou nesses últimos dias, amigo? Amiga, para salvar você. Então, esta é uma notícia boa. Se entregue a Cristo então neste momento, não demore mais. Aí não fica diante da sua decisão não, tá bom? Se entregue hoje. E aqui ainda em Isaías 53, versículo 4, 6 e 8, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados, e todos nós andávamos desagarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porque ele foi cortado da terra dos viventes. Por que foi cortado da terra dos viventes? Foi morto na cruz do Calvário. E aqui o texto ainda continua: foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Isto aqui é muito forte. Note algo. Isaías 49, verso 15, Deus diz o seguinte: acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadecerá daquele que ainda está no seu ventre, mas ainda que esta viesse esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Uma mãe pode esquecer do filho que mama, daquele que ainda nem nasceu, mas Deus está dizendo aqui que Ele não esquece de você. Amém? Por que Deus não esquece? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Amigo, existe o resgate final. Muito em breve esse resgate final virá, e toda dor, todo sofrimento, toda perturbação, e tudo aquilo que te causa dor vai passar. Tudo isso vai ter fim. Olha o que aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 15 até o 16, 17, ali em diante, diz o seguinte: o apóstolo Paulo afirma: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaro o seguinte: nós os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, Paulo diz que quando Cristo retornar, que os salvos não morrerão, mas que os salvos serão transformados e encontrarão com Cristo. E aqui também relata que os mortos ressuscitarão pelo soar e tocar da trombeta de Deus. Então os salvos ressuscitarão, os que morreram salvos ressuscitarão e encontrarão com salvos vivos, e todos subirão para o encontro do Senhor nos ares. Aleluia, glória a Deus. Aqui ainda diz assim, em 1 Coríntios 15, verso 51 e 52: eis que vos revela um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Glória a Deus, amigo. Aleluia. O Apocalipse diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os exércitos dos céus a seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. O seu manto, na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 11, 14 e 16. É lógico que tem tantos versículos aqui, não tem como eu ler todos para vocês, mas é isso que a Bíblia nos diz, é isso que a Bíblia nos relata, amigo, que muito em breve Jesus voltará e nos levará para com Ele. E o que vai acontecer com
com aqueles que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 6, versículo 15 e 17, diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ou seja, aqui, amigo, diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, os pobres e os escravos vão tentar se esconder nas cavernas, e vão pedir às cavernas e aos rochedos, as pedras das rochas, que caia sobre eles, para que se escondam da ira do Cordeiro. Por que vão pedir para que os rochedos e as pedras dos penhascos caiam sobre eles? Porque eles não se prepararam, porque adiaram a decisão, postergaram. Amigos, tem gente que toma tanta decisão, tem gente que toma uma decisão para namorar, para noivar, toma decisão para casar, toma decisão na hora de fazer um curso, toma tantas decisões na vida, mas a decisão mais importante, que é tomar uma decisão ao lado de Cristo, esta eles não tomam, esta eles adiam. Tem pessoas que até diz que gostam de Cristo, simpatizam por Cristo, mas nunca tomam uma decisão, postergam o tempo todo, e Cristo está chamando o tempo todo. A Bíblia diz o seguinte: hoje, quando ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. E por que você tem endurecido o coração? Será que você não percebe que tudo está chegando ao fim e que muito em breve Cristo voltará para nos resgatar de tudo isso que nos aflige, resgatar da morte, da dor, do sofrimento, da perda e da separação? Olha o que ainda diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Aqui diz algo muito importante: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Queridos, no dia da volta de Cristo, os salvos vão gritar e regozijar, e vão dizer o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Por quê, amigo? A morte vai ser destruída, a morte vai ter um fim. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder? Amigo, a morte não tem poder sobre o poder de Cristo, sobre a palavra de Cristo. Olha lá para o Evangelho de João, capítulo 11, ali com toda a história da morte de Lázaro, quando Cristo diz o seguinte: Lázaro, sai para fora. Aquele que estava já 4 dias morto, a sua própria irmã disse a Cristo: Senhor, já cheira mal. Mas não existe morte, não existe nada disso diante de Cristo, amigo, que pode ocultar a ação de Cristo, o poder de Cristo. Nada pode ocultar a ressurreição. Aqui diz que os salvos vão gritar: onde está, a morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Amigo, a Bíblia diz o seguinte, que Cristo tem nas mãos a chave do inferno, entendeu? Cristo tem nas mãos a chave do inferno. Este inferno que a Bíblia fala é da sepultura, entendeu? Da morte e do inferno. Diz assim: eu tenho na mão as chaves da morte e do inferno. Então, o que você espera? Se prepare neste momento. Em João 14, do versículo 1 ao 3, lá Cristo diz que foi preparar moradas, e muito em breve estas moradas estariam prontas. Tanto que ele diz no versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, se você se encontra perturbado neste momento, não se perturbam, mas crê em Deus, aceite Cristo hoje, agora, neste momento. Esse é o momento de você se preparar, de você se dedicar tempo para estudar a palavra de Deus. Aqui em Isaías 25, 9 diz assim: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegramos. Esse aqui é o cântico de vitória dos salvos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se você almeja isso para você, me permita que neste momento, amigo, eu lhes dirija uma oração. Querido Deus, exaltado e glorificado é o teu nome. Pai querido, neste momento eu entrego cada amigo, a cada amiga nas tuas mãos. Senhor, os revista com teu poder, perdoa os pecados dos teus filhos
e livra, ó Deus, a cada um deles de tudo aquilo que impede de tomar uma decisão ao teu lado. Repreende e apaga do meio deles todos os dardos inflamados do inimigo e revista-os com o poder do teu Santo Espírito e que seja feito segundo tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas atribulações.